Como usar travessões na redação do Enem. Lembrando que é uma estratégia. Lembrando não, apresentando para vocês, né? Que é uma estratégia para gabaritar a competência 1, a competência da gramática, a rainha da gramática, na redação do Enem. Vem comigo que você vai aprender. Existem três tipos de uso dos travessões na redação do Enem. O primeiro é inserir explicação breve. Perceba aí esse fragmento que eu vou colocar aqui. A autotutela abre travessão. Fazer justiça por si mesmo, fecha travessão, ainda é realidade no Brasil, mesmo na vigência do Poder Judiciário, cuja função é julgar os crimes de acordo com as leis criadas pelo Estado. É um fragmento aí de uma redação. E aí você percebe que autotutela, e depois tem a palavra autotutela bem no início do fragmento, e depois você vai abrir o travessão e vai fechar. Entre o travessão, os travessões, você vai perceber que existe uma explicação breve do que seria a autotutela. Então, é um tipo de uso, é o primeiro tipo de uso do travessão no Enem. Ah, Lai, mas me falaram que a gente pode substituir o travessão em todos os tipos de uso de vírgula. O travessão serve para substituir a vírgula. Sim, ele serve para substituir a vida. É notório. Porém, é apenas em 3 casos. É esses 3 casos que eu vou apresentar aqui para vocês nessa videoaula. Inserir metacomentário. Desde o iluminismo, já sabemos, abre travessão, ou deveríamos saber, fecha travessão, que uma sociedade só progride quando um se mobiliza com o problema do outro. Esse é um fragmento da redação de Richard Neves Caputo, do Enem 2015. O metacomentário acontece quando o autor comenta o próprio texto para ressaltar uma incoerência ou fazer alguma ironia, por exemplo. Percebam, desde o iluminismo, bem no início do fragmento, já sabemos, abre travessão, ou deveríamos saber, fecha travessão. Ou deveríamos saber é uma ironia, né? Porque ele tá, tipo assim, evidenciando o problema do tema de uma forma irônica, de uma forma indireta, né? Uma forma um pouco oculta, no caso. Então, ele tá fazendo essa ironia, ele tá sendo irônico. Aí pode ser assim, já sabemos ou deveria saber, ou tipo assim, a nação brasileira é ou deveria ser, entre travessão. Continuando. Esse é o segundo caso. Terceiro caso, inserir exemplos breves. Ainda que leis como a Maria da Penha tenham contribuído bastante para o crescimento do número de denúncias relacionadas à violência, abre travessão física, moral, psicológica, vírgula, sexual, fecha travessão contra a mulher, ainda se faz presente uma limitação. Também é uma redação de Richard Neves Caputo, de 2015. Os exemplos breves servem para desenvolver melhor uma ideia genérica, o que ajuda na fundamentação do parágrafo do desenvolvimento. Percebam que antes dele abrir o travessão, ele colocou a palavra violência. E dentro do travessão, entre os travessões, ele colocou características, ou seja, tipos de violência, certo? Que foram física, moral, psicológica, sexual. Então, assim, resumindo, o travessão ele pode ser usado para inserir uma explicação breve, ou seja, autotutela, por exemplo, aí entre travessão ele explicou o que seria de uma forma breve, autotutela, que é fazer justiça por si mesmo. Inserir metacomentário é o segundo tipo de uso, que é quando você faz, o candidato ele faz uma ironia, né? Quando ele comenta o próprio comentário, meio que isso no texto, de uma forma irônica. Ou seja, quando você coloca assim, já sabemos, ou deveríamos saber, a nação brasileira é, ou deveria ser, enfim, entre outros exemplos desse estilo. E por fim, inserir explicações breves, que é quando você coloca uma palavra e aí você coloca exemplos, né, que uma palavra genérica e entre travessões logo após você coloca exemplos mais específicos do que essa palavra genérica está se relacionando, com o que ela está se relacionando. Que no caso aqui foram os tipos de violência. Ele colocou violência antes e abriu travessões e colocou física, moral, psicológica e sexual. Então, essa aqui foi a videoaula sobre usar travessões.